E aí, beleza? Então, vamos começar aqui agora a nossa terceira aula. Eu vou dar um breve recado aqui, só para lembrar, a gente tem um repositório aqui no GitHub do nosso projeto. E o que vai acontecer hoje? As duas últimas aulas eram meio que uma inicialização ali do projeto, talvez explicando um pouco do Laravel. E na aula de hoje, o que eu pretendo é fazer uma limpa na aplicação, porque como vocês viram, quando a gente começa ali a aplicação já vem com várias páginas, já vem com umas rotas, e o que eu quero aqui é mostrar como a gente pode personalizar o Laravel, tá? O Laravel tem um esquema muito interessante que, por exemplo, aquelas rotas de login e de register que a gente viu na última aula, elas estão na pasta vendor, só que a gente consegue puxar elas para a nossa aplicação de forma que a gente consegue personalizar elas, sabe? Tipo, ao invés de ser login, eu posso trocar por entrar, sabe? Na URL. Enfim, isso é só um exemplo, existem muitas outras possibilidades. Então, resumidamente aqui, para a gente sintetizar a informação, como é que vai ser? A gente vai organizar, dar uma limpada ali na nossa aplicação, tirar o que não precisa, puxar da nossa pasta vendor o que a gente pode personalizar, que isso vai ser uma coisa bem bacana, e nós já vamos criar mais ou menos uma estrutura ali de componentes view, onde em cima daqueles componentes, em cima daquelas páginas que a gente vai criar, a gente vai construir a nossa aplicação, tá? Nós vamos criar o back-end e tudo, e aqui sucessivamente a gente vai entender melhor. Então, muito obrigado por estar aí comigo, vamos começar. Vamos começar então, vamos abrir o VS Code. Esse aqui foi o resultado que a gente chegou no final da nossa aplicação, tá? Esse resultado aqui, do jeito que tá, tu consegue acessar aí no repositório do GitHub das aulas. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser rodar nossa aplicação, tá? Se eu vim aqui no localhost 8000, a nossa aplicação ainda não está rodando, né? A gente ainda não rodou o servidor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar aqui o PHP Artisan Serve e ele vai começar a rodar o servidor para nós, tá? Tu faz a mesma coisa aí na tua aplicação e, enquanto isso, eu também vou rodar o npm run watch para ele começar a compilar nossos arquivos, tá? Beleza, o nosso servidor está rodando a porta 8000, que é o default aqui dele. Então, se eu atualizar aqui, a princípio vai estar tudo funcionando bonitinho. Com a nossa aplicação rodando agora, o que a gente vai fazer vai ser um planejamento da nossa aplicação. Afinal de contas, isso aqui é uma aplicação funcional que, inclusive, vai ter deploy no final dela. Qual que é a funcionalidade aqui da nossa aplicação? Vai ser um site onde as pessoas vão ter acesso a receitas de cucas e essas receitas elas vão ser adicionadas por um administrador, né? Então, o que acontece? Essa seção de login, de register, a gente não vai precisar, porque os usuários, eles não necessariamente precisam de um login ou de um registro, sabe? Porque o usuário aqui vai ser um usuário comum da internet que está procurando uma receita de cuca. A nossa parte de login, ela vai ser referente ao administrador. A gente vai criar aqui uma rota, que vai ser a /admin, onde quando a pessoa acessar essa rota, ela vai ser tipo a dashboard, sabe? Se ela tiver logada, ela vai conseguir acessar, e se ela não tiver logada, ela vai ser enviada para uma área de login. Então, no final das contas, esses links de login e de registro não vão estar explícitos, apesar de que eles vão existir para os administradores. A gente vai ver isso mais para frente, como é que vai funcionar. Beleza, então, agora a gente vai voltar aqui para nossa aplicação, e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui nas nossas rotas, tá? As rotas que ele tem para a gente aqui já é a de welcome e a de autenticação, tá? Essa de welcome, a gente vai remover essa view, tá? Aqui nas nossas resources, a gente tem aqui as nossas views, né? Nossos componentes do view. O que a gente vai fazer? A gente vai remover esses componentes aqui, a gente não vai usar nenhum deles, tá? Esse do termos de serviço e política de privacidade eu vou deixar, na verdade, porque a gente pode encontrar uma funcionalidade mais para frente. Não, na verdade não, porque as únicas pessoas que vão estar registradas vão ser vai ser os administradores, então nem isso aqui é necessário. Então dá para excluir tudo mesmo. Acabei de excluir tudo.
Isso aqui é interessante porque são as opções que o Jetstream ele dá pra gente. Tipo assim, isso aqui são funcionalidades todas prontas que o Jetstream já entrega. Então, mesmo que a gente não vá usar, não tem por que excluir, porque pode ser útil em algum momento, tá? Aqui de autenticação é aquelas abas, a de registro, a de login. Isso aqui a gente vai reaproveitar, tá bom? Aqui de API, isso aqui a gente não vai usar, mas eu também não vou me dar o trabalho de excluir, deixa ali. Aqui é o seguinte, essa aula aqui vai ser também a nossa primeira aula de Vue, tá? Isso aqui, esse App Layout, eu vou diminuir aqui um pouco a tela, para dar para enxergar melhor. Esse App Layout é o seguinte, tudo que aparecia antes ali, o Welcome, Login, esses negócios tudo, eles apareciam aqui, ó, nesse App.layout, tá? A gente não vai usar esse App.layout, a gente vai utilizar a nossa própria aplicação. Então, isso aqui a gente vai excluir também. A gente vai, cadê aqui? Layouts, App Layout a gente vai excluir. E a gente vai criar o nosso próprio App Layout, tá? Relaxa que tu já vai entender. Vai ser app.vue o nome. E a gente também vai ter um app admin.vue. Por quê? Porque aqui vai ser vou botar como app public para ficar mais explícito aqui. App public. No app public, ele vai ser a parte pública do nosso site, tipo assim, a parte das receitas ali, aquela parte que qualquer usuário consegue navegar. No App Admin vai ser a parte de administrador, tá? Toda a parte de administrador a gente vai construir aqui. Beleza. Começando aqui a falar de Vue, tá bom? Como eu falei, eu acho necessário, eu acho muito bom instalar a extensão Vetur. Só vou mostrar ela uma última vez aqui. Essa extensão aqui, ó, Vetur, essa extensão, ela é muito boa, é ela que fez isso aqui que eu acabei de fazer. E aí é o seguinte, o Vue, ele divide, e o que ele faz? Ele é um componente onde tem dentro dele o nosso HTML, os nossos elementos, o nosso script, tá? Todo script JavaScript que é rodado, ele fica aqui dentro, em relação a um componente, no caso o componente AppPublic, e o estilo da nossa aplicação, tá? Outra coisa, aqui na nossa aplicação eu gosto de utilizar Sass. E para saber se o Sass vai estar funcionando, eu vou testar agora e eu vou fazer assim. Primeiro de tudo, eu vou criar uma nova página aqui que vai ser a nossa home, tá? Vai ser home.vue. Beleza, aqui na home vai ter aquele esquema padrão lá de qualquer site de apresentação e tal, mas inicialmente eu vou botar só um H1 para a gente só conseguir se localizar mesmo e saber se está na home. Aí nesse H1 vai ter escrito aqui home. E ele vai renderizar o seguinte, o app public, ele vai ter um slot aqui, tá? Slot. E o home vai ser renderizado dentro desse slot. Como que eu sei se isso vai acontecer? Eu sei que se isso vai acontecer porque se eu criar uma section, vou colocar esse slot dentro dessa seção e vou criar um H1 ainda mais em cima. H1. E dentro desse H1 eu vou botar aqui, ó, app public, tá? O home, ele vai ter aqui, de primeira, ele vai importar o app public, tá? Então, como é que ele vai fazer? Antes de tudo, não, é isso aí, tá certo. Ele vai vir aqui, ele vai pegar o arroba, barra. O arroba ele pega aqui do JS, tá? Então vai ser, o arroba é tipo uma variável aqui que ele pega direto do JS. Então agora eu só boto barra layouts, barra app public. E aí aqui eu boto só o nome do que eu estou puxando, que é o app public. Aqui no nosso export default é onde a gente coloca alguns aspectos desse nosso elemento Vue, tá? Isso aqui vai ficar mais claro conforme a gente for usando, mas, por exemplo, esse elemento aqui, esse componente que eu estou importando,
é um componente. Então, eu vou utilizar aqui o components, que é um objeto, e eu vou adicionar ele aqui, ó, app public. Tá? Então agora a gente está com ele disponível para usar aqui na nossa aplicação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui o app public, né, como um elemento HTML. Vou fechar ele aqui. E aí a nossa home, agora o que vai acontecer? Esse H1 aqui, home, ele vai ser renderizado dentro do nosso app public. E no nosso app public, o único slot que a gente tem para renderizar isso é aqui, ó. Então é aqui que ele vai ser renderizado. Ou seja, na nossa view aqui, quando a gente renderizar, a gente vai enxergar app public e logo embaixo home, porque vai estar aqui dentro, entendeu? Se não ficou claro, vai ficar agora quando a gente renderizar isso. Eu vou entrar aqui nas nossas rotas e eu vou adicionar essa rota. Então, ao invés de retornar isso daqui, que está retornando, isso aqui a gente vai fechar, vai tirar essas próprias essas coisas e vai botar o ponto barra não, vai só botar um nome aqui, que é a home, tá? Beleza. Então agora a princípio vai estar renderizando certinho, deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele encontrou 2 erros pra gente, tá? Can't resolve. Vamos ver o que deu aqui. O problema é que aqui, ó, quando a gente excluiu o app layout, ele parou de encontrar o app layout, né? E em alguns lugares ele estava sendo requerido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar quais são os arquivos que estão precisando dele e a gente vai comentar isso aqui, ó. Não vou chegar a excluir, mas eu vou só comentar, ó. Beleza? Ó, agora está tudo rodando direitinho, então aqui nesses dois a gente acabou de comentar para não ter nenhum problema. E agora a nossa aplicação está funcionando. Vindo aqui e atualizando ela, funcionou tudo bonitinho. A gente tem aqui a nossa app public e dentro desse slot ele inseriu a nossa home. Beleza, funcionou bonitinho então. Agora, o nosso próximo passo vai ser o seguinte, eu vou explicar aqui como é que funciona o view, tá? Caso não tenha nenhuma base. E aí a gente vai começar, de fato, a montar a nossa aplicação. Aqui no view, como eu disse, a gente tem aqui o nosso template e aí a gente tem o nosso script, nosso style. E começando aqui pelo template, eu vou tirar... Não, isso aqui a gente já entendeu, né? O que eu vou fazer vai ser adicionar coisas aqui embaixo. Aqui embaixo não, aqui embaixo pode ser. Aqui embaixo eu vou adicionar... Não, aqui dentro, porque isso aqui está dentro do app layout, tá? Tem que lembrar disso. Eu vou adicionar uma div, tá? E dentro dessa div vai ter um título aqui H2 com alguma coisa e um parágrafo, tá? Aqui nesse parágrafo também vai ter alguma coisa. Beleza. Isso aqui vai ser renderizado para nós agora, a gente acabou de compilar, só para mostrar aqui. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entender como é que funciona o style aqui. Vamos pegar e botar uma classe nesse parágrafo. Class test, tá? Aqui no style eu vou pegar e botar um ponto teste, beleza? E eu vou aumentar o font size para 4 view widget, tá? Vai ficar gigante isso aqui, mas é só para ficar bem claro que funcionou. Se eu atualizar isso aqui agora, a fonte ficou gigante, como tu pode ver, e o que pode acontecer aqui agora, tá? Se no nosso app public a gente tivesse um outro elemento com parágrafo ou um elemento filho aqui com parágrafo, como esse estilo aqui ele não está escopado, você já vai entender o que é o escopado, ele passaria essa propriedade para o ponto teste para o elemento com classe teste para qualquer outro elemento que tivesse essa classe. Para a gente evitar isso, a gente usa um atributo aqui que é scoped, tá? E esse atributo evita que esse tipo de coisa aconteça. E eu uso muito porque eu gosto de ter tudo bem organizado, mesmo que isso cause alguma repetição de código às vezes.
Beleza. Vindo agora para a parte de script, tá? Isso aqui é um geralzão, bem rapidinho, mas é só para tu entender. Explicando agora a parte de script, que é um pouquinho mais complicado. Vamos supor que esse componente view ele vai ter uma variável dele, tá? É mais ou menos isso que isso aqui faz. Esse data, ele meio que cria variáveis, atributos para o componente, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada show e ela vai começar com false, tá? Aí eu vou usar aqui um evento do view que é o click, tá? Quando eu der um click aqui, esse elemento aqui ele vai chamar um método que daí eu vou usar isso aqui, ó, methods, ele cria métodos, tá? Ele cria funções aqui para nós. A gente vai criar uma função que vai pegar esse elemento aqui de classe teste e vai aparecer ele, tá? Ele vai aparecer. Então, se a gente começar aqui o teste, a gente vai trocar a classe dele para show, tá? Então aqui quando aparecer ponto .show, a fonte vai ser a mesma aqui e o display vai ser block. Enquanto que aqui o display, a gente não precisa botar fonte, a gente só precisa botar aqui que o display vai ser none, tá? Então não está aparecendo. E o método aqui eu vou chamar de show também. O nome do método vai ser show. E a gente vai pegar o nosso P, tá? Só tem um aqui, então eu vou pegar pela tag mesmo. Então vai ser aqui, ó, var parágrafo vai receber document.querySelector P. Opa, P. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar o parágrafo. Ah, ficou muito grande, vou botar só par, tá? Ficou uma variável muito grande. Ele vai pegar o par, vai dar um class name, e aí o class name dele vai virar show. Então tá, a princípio deve estar funcionando. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui eu não chamei, né? Então eu tenho que chamar. Aí como é que eu vou fazer para chamar? Eu vou só botar aqui, ó, show, que é o nome do meu evento, o nome do meu método. Então, atualizando aqui agora, quando eu clicar nesse AAA, ele vai mostrar o nosso parágrafo. Deixa eu ver se deu algum erro. Aqui, ó, tá mostrando um erro. Não tem nada a ver. Estranho, por que não está funcionando? Eu acabei cometendo um pequeno errinho aqui, porque eu botei o nome da função do mesmo jeito que eu botei o nome da variável, né? Daí é lógico que não ia aparecer. Então eu vou botar aqui showing, beleza? Então aqui showing. Agora tranquilo. Se eu vir aqui agora e atualizar, quando eu clico aqui, ele aparece, tá vendo? E é isso aí, é muito simples, muito fácil de fazer as coisas aparecer, fazer as coisas, sabe? Muito simples mesmo. A gente acabou nem utilizando isso daqui, mas a moral era isso aqui, ó. Essa aqui é a maneira mais difícil de fazer o que eu fiz, né? Na verdade, a maneira mais simples de se fazer é o seguinte: ao invés de botar uma classe para aquele parágrafo, eu posso tirar isso daqui, ó, deixar como ponto teste, tá? Aqui, ó, eu deixo como ponto teste, adiciono aquilo ali, tiro aqui. E é o seguinte, aqui o que eu faço é botar uma diretiva vif, vshow, vai ser vshow que é mais fácil, vshow, show, tá? Ou seja, se a nossa variável show for verdadeira, ele vai mostrar isso daqui. E aí, ao invés de fazer tudo isso aqui, eu só pego e faço isso, ó. This.show vai receber true. Ficou muito mais limpo, né? Agora olha o que vai acontecer. Estou aqui, cliquei, ele mostrou. E olha só a diferença agora que eu vou te mostrar. Essa aqui é uma diferença muito importante quando estiver fazendo desenvolvimento em Vue. Eu vou dar um reload aqui e perceba que o vshow,
o que ele faz é o seguinte, o elemento está aqui, ó, tá vendo? O parágrafo está aqui, ele só não está aparecendo. Quando eu clico, o que ele faz é tirar o display none, ele bota um display block, olha. Pá, ou melhor, só tirou o display none. Então, agora ele está aparecendo. A diferença dele para o VIF, tá? É o seguinte, a princípio pode parecer que não tem diferença, mas quando tu inspeciona o elemento, ó, cliquei, apareceu também. Mas a diferença do VIF para o VShow é a seguinte, quando tu está usando o VIF, o elemento ele não existe até que ele deva aparecer, entendeu? Ó, aqui está com o nossa div, está o H1 e está com um comentário, olha. O elemento não existe ainda. Quando eu clico aqui, o elemento aparece. Ó, agora o elemento existe, entendeu? E isso é muito importante tu entender isso por questão de segurança, quando tu estiver desenvolvendo e tal, quando tu quiser encobrir informação sensível, além de que tem uma série de outras coisas assim. E conforme tu estiver desenvolvendo, tu vai ver os detalhes que o elemento tá aqui ou não faz, tá? Isso aqui foi um geralzão muito rápido em Vue, tá? Eu consegui mostrar aqui as funções, algumas funções básicas do Vue, os eventos, tem muitas outras, tá? Só que isso aqui foi importante para tu meio que se localizar, tá? Porque o negócio assim, a gente vai ir aprendendo enquanto tá fazendo, tá bom? Eu vou ir fazendo aqui, vou explicando e a gente vai montando tudo. A partir de agora, o que a gente começar a desenvolver vai estar completamente relacionado com o resultado final que a gente quer da nossa aplicação, tá bom? Como primeira ação, em função da nossa aplicação, o que eu vou fazer aqui vai ser utilizar o Sass, tá? Daí eu gosto de usar os SCSS. Daí como é que tu faz? Se tu usa Sass, Less, qualquer coisa do tipo, o que tu faz é botar aqui a propriedade lang e daí a linguagem. Aí, como tu pode ver, aqui ele me deu um erro, ó. Can't resolve Sass loader, tá? Aí o que acontece? A gente vai ter que instalar aqui uma coisinha rapidinho para conseguir fazer isso funcionar, para conseguir utilizar o Sass na nossa aplicação, entendeu? Então, como é que a gente faz para poder usar o Sass aqui? Para poder utilizar o Sass na nossa aplicação, a gente vai ter que setar algumas configurações, tá? Essas configurações nem sempre são simples de fazer. Eu já fiz elas aqui, mas eu vou estar te explicando como é que tu vai proceder aí na tua aplicação. Tu vai entrar aqui no teu package.json, tá? E tu vai checar se tu tem instalado aqui no teu package o CSS Loader, tá? Tem que ver se tem essas linhas aqui, ó. CSS Loader, Node Sass, Post CSS Loader, Sass Loader e o Vue Style Loader, tá? Esse daqui. Se tu não tiver alguma dessas aqui instalado, o que tu vai fazer é o seguinte. Tu vai vir aqui no teu terminal e vai botar npm install e aí tu vai botar os que tu não tem. Por exemplo, se eu não tiver nenhum, eu vou botar css loader, tá? -d, tá? -d para ser dev dependencies. Aí tu vai vir aqui, ó, css loader. Daí vamos supor que eu não tenho também o node sass e o sass loader. Então eu vou botar aqui, ó, sass loader. E tu vai botar todos que tu não tem, tá? Aí tu vai dar um enter e ele vai instalar aqui para ti bonitinho, tá? Daí, depois que tu fizer isso, a princípio eles vão aparecer aqui, todas as que tu instalou. Depois de fazer isso, o que tu vai fazer vai ser vir aqui no teu webpack config e tu vai... provavelmente o teu webpack vai ter só isso aqui, tá? Tu vai adicionar isso daqui embaixo. Tudo isso daqui, tá? Isso daqui é o quê? A gente não vai entrar muito aqui no Webpack, porque é meio grande, mas aqui meio que já está dizendo o que é. Ó. Tu vai adicionar uma regra para linguagem, para tudo que tiver for .scss, entendeu? Qual interpretador tu vai usar para arquivos com essa extensão. Nesse caso, tu vai estar usando aqui, ó, a gente setou o loader como Sass Loader, tá? Isso aqui pode apagar, não precisa botar. Isso aqui é interessante, ó, aqui está dizendo aqui. Tu pode usar prepend data se o teu Sass Loader for uma versão igual a 8 ou data se o teu Sass Loader for uma versão menor do que 8. Eu estou usando aqui o additional data, que o que ele faz?
Agora vai ser uma parte muito interessante, que isso aqui eu demorei muito para encontrar a solução. E é realmente assim, muito útil isso aqui na hora de tu fazer a tua aplicação. Acontece que aqui na nossa home, que é onde a gente está criando a nossa aplicação, às vezes, quando tem muitos componentes, vamos supor que em toda a nossa aplicação, a gente tem uma variável no SAS chamada color1. E essa variável, ela sempre ela recebe 330056, tá? Concorda comigo que seria muito chato tu ter que adicionar essa variável em todos os teus componentes view? Sim, seria. Então, qual que é a solução para isso? A solução para isso é o seguinte, a gente vai entrar aqui em CSS, vai criar uma pasta chamada SAS, e aqui dentro a gente vai criar um arquivo chamado, tem que ter esse barra aqui na frente, tá? All-imports.scss, tá? Aqui nesse all-imports, a gente vai importar aqui dentro os outros arquivos SAS que a gente quer importar em todos os outros componentes view. Como é que isso funciona? Vai funcionar assim, ó. Vamos criar aqui as nossas colors, tá? Colors vão ser as cores que a gente vai usar em todos os componentes view, tá? Aí aqui eu vou usar a color, eu vou botar aqui yellow, tá? E eu vou escolher um yellow aí para nós, que vai ser RGB, então vai ser 909000. Deixa eu ver. Ficou um amarelo meio feio, mas já serve, tá? Então, aqui vai ser isso. Aqui no All Imports, a gente vai importar o Colors. Então, a gente vai vir aqui em import, @import ./colors. Ó, ele já seta ali pra gente, beleza? Então, agora esse arquivo aqui está importando o Colors. E aí tu deve estar se perguntando, tá, agora a gente tem que vir aqui em Home e importar o All Imports, né? Mas não, a gente não precisa fazer isso. Porque aqui no nosso Webpack, a gente vai adicionar essa linha de comando, essa linha. Que essa linha está dizendo o quê? Que a gente tem um dado adicional que vai ser adicionado em todos os nossos componentes view, que vai ser @import e o caminho, que vai ser resources, aqui, ó, aqui, CSS, SAS e geral imports. A gente vai trocar geral imports pelo nome que a gente deu, que é all imports. Beleza. Acho que não precisa de ponto .css, mas eu deixei mesmo assim, tá? All imports, tá. A princípio tá tudo certo. Agora o que acontece? A princípio, tudo que a gente adicionar aqui em colors vai estar sendo adicionado aqui em all imports e automaticamente isso aqui vai estar sendo adicionado em todos os outros arquivos. Se a gente quiser criar um arquivo SAS com mixins, por exemplo, a gente pode linkar eles aqui nesse all imports e vai dar para usar numa boa, tá? Se tu não sabe setar variáveis no SAS ou mixins, não sabe do que eu estou falando, tu vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, isso aqui, ó, tu acabou de aprender como é que se cria uma variável no SAS. É exatamente assim, ó, tu bota o cifrão, bota o nome da variável, ABC, e bota o que ela representa, tá? Nesse caso, vai representar que, eu vou botar aqui, ó, time de tamanho 1. Vai ser 3 viewWidget, tá? Agora, o que eu vou fazer? Aqui na minha home, aquelas variáveis, elas estão disponíveis para mim. Eu vou usar o seguinte, a gente já está usando o SAS aqui, ó. Isso aqui eu peguei o quê? Eu peguei a div, tá? Essa div aqui, que daí no caso, ó, nesse documento vai ser essa div, que tenha um ponto teste dentro. Ó, tem aqui um elemento com classe teste. Se eu deixar o mouse aqui em cima, olha só, ele me diz, ó, é uma div que em algum lugar dentro dessa div tem um elemento com classe teste. E é exatamente o que acontece aqui. Então, para esse elemento, está sendo aplicado um font size de 4 viewWidget. Mas eu vou trocar isso aqui por thumb1, tá? Tal qual, eu vou trocar a cor dessa fonte por yellow, que foi a cor que a gente acabou de setar ali. Se a gente vir aqui no nosso NPM, tá vendo que ele está dando um erro? Por quê? Porque quando a gente modifica o nosso Webpack, a gente não pode esquecer de parar de rodar o nosso NPM
e começar novamente ele, tá? O Webpack, aproveitando aqui enquanto ele está carregando, é um arquivo que ele seta configurações para quando a gente estiver fazendo a compilação do nosso das views e tal dos resources, tá? Tanto é que, olha só, agora ele deu sucesso. Então quer dizer que ele repassou, ele atualizou esse arquivo aqui, o Webpack, quando a gente reiniciou aqui o Watch. Então agora quando a gente entra aqui na nossa aplicação, olha só que interessante. Vamos atualizar aqui. Não podemos esquecer que a gente ativou um evento aqui, né? Que a gente tem que clicar. E quando eu clico, olha que foda. Um aviso rápido aqui. Se tu por acaso está com dificuldade em relação àquela história de instalar as dependências que precisa, não esquece que tem o repositório aqui do GitHub desse projeto. Então, cara, o que tu pode fazer? Tu pode ir lá no repositório e simplesmente copiar ele, tá? Não precisa se preocupar se tu não conseguiu ali fazer o npm install ou se fica aparecendo algum erro. É só tu ir lá no repositório, fazer um fetch para dentro, fazer um pull para dentro do teu repositório e a partir daí desenvolver já com tudo pronto, tá? Vamos começar então a criar nossas páginas, né? Os nossos componentes do Vue. Quais são os componentes aí, as páginas que a gente vai utilizar? Vou fechar tudo isso aqui, tá? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui no Resources.js Pages, a gente vai começar a criar as páginas do nosso site. O nosso site vai ser o seguinte, ele vai ter aqui a página, a home dele, só que em todo o Web Public, né, a parte que qualquer usuário vai poder acessar, vai ter sempre o header dele, tá? Onde vai ter o menu de navegação ali, os negocinhos, e vai ter também um footer. O footer vai ser muito simples, vai ser só com os direitos autorais e talvez algum link, tá? Ainda não pensei nisso. Mas as páginas em si, quer dizer, então, o que vai acontecer? O nosso App Public, ele vai ser aqui, ó. Vamos supor que seja essa tela, tá? Essa tela aqui é o nosso App Public. Dentro do nosso App Public, ele vai ter aqui em cima sempre o header, aqui embaixo sempre o footer, e no meio vai ter a página. No caso, essa página pode ser a home, tá? Opa. Essa página aqui pode ser a home, pode ser a sobre nós, que é a que eu vou montar, ou pode ser a página que lista as receitas do site, tá bom? Então, vamos criar então essas páginas. A primeira página, como eu disse, vai ser a sobre, tá? Que vai ser sobre nós. Eu vou criar em português. Eu vou fazer o seguinte, já vou botar isso aqui como padrão. Tudo que eu criar a partir de agora, com exceção da home, que é meio que um nome universal, vai ser em português, o nome dos componentes e tal. Pelo menos eu vou tentar fazer assim. É importante que tu saiba que o nome dos componentes do Vue tem que ser com letra maiúscula, tá? Então aqui, ó, sobre.vue, acabamos de criar. Vamos criar também a receitas. Vai ser aqui, ó, receitas, que basicamente ele vai listar as receitas para nós, as que já existem ali, vai ser a página das receitas, tá? Ainda não tenho certeza se a gente vai listar, se a gente vai criar sessões, como é que vai ser, mas vai ter uma página da receita. Então tá, nós temos a home, a página das receitas, o sobre, e aí outra coisa muito tri, a gente vai criar também uma página que vai ser o seguinte, quando a gente pesquisar no nosso header, tá? Na nossa página em qualquer página que a gente tiver aqui no header, vai ter sempre um espaço aqui que o cara vai poder procurar por palavras-chave, tipo assim, chocolate. Então ele vai mostrar, o site vai mostrar todas as receitas com chocolate, tá? Todas as receitas de cuca que tem chocolate. Como a gente vai fazer isso? A gente vai criar deixa eu pensar. A gente vai criar aqui um outro componente que vai se chamar pesquisa.vue, que aqui ele vai renderizar para nós o resultado dessa pesquisa, tá? Então, beleza, aqui nós temos as páginas. Vamos agora criar os componentes, tá? O que é isso? Lembra que eu falei aqui que no layout public vai ter aqui o header e o footer? Então, como vai ter em qualquer página, ele vai ser um componente da nossa aplicação. E aí eu vou abrir aqui, embaixo de layouts, um novo diretório. Aqui
eu vou abrir um novo diretório que vai ser components. E dentro de components, eu vou botar aqui layouts, que daí seria o quê? Seriam componentes que vão ser inseridos aqui nos layouts do app public, do app admin, ou seja, meio que componentes universais, assim, não sei bem como explicar. É só um nível de organização que eu estou criando aqui. E em pages, tá? Que aí seria o quê? No nosso app public, vou apagar isso aqui, tá? Aqui, e eu vou aproveitar e já vou apagar o que a gente fez ali na home. Vou apagar aqui. Apagar esse aqui não. Opa. Apagar aqui. E vou apagar aqui. E esse aqui também. Então tá. Aqui dentro do app public, que é o principal aqui da nossa aplicação, ele sempre vai ter um header. Não se preocupa se ficar coisadinho. Ficou coisadinho. Vai ter aqui o conteúdo da página. E no finalzinho aqui vai ter um footer. Tá? Como é que isso vai funcionar? O header e o footer vão ser componentes que vão estar aqui dentro do layouts. Já vamos criar eles aqui. Header.view e footer.view. Tá? São componentes que vão ficar ali dentro do layout. Nisso, o app public ele tem um conteúdo, né? O que é esse conteúdo? Esse conteúdo é alguma dessas pages aqui. A home, pesquisa, receitas, alguma delas vai ser inserida aqui dentro de conteúdo. Só que o que acontece? Dentro de cada uma delas, é bem provável que existirão componentes, tá? Tipo assim, vamos supor que a gente vai criar um SVG aqui em homes, que vai ser um SVG para abrir alguma coisa, tipo uma seta que tu clica e ela abre um menu. Vamos supor que tu vai usar aqui em Home e tu vai usar também em Pesquisa. Então, esse componente vai ser adicionado aqui em Pages, tá? Eu ainda não vou adicionar nenhum porque a gente ainda não criou nenhum, nem nada, então não tem necessidade. Ele tá... Ah, tá. Aqui agora a gente pode apagar isso. E, bom, a base inicial aqui da nossa aplicação está construída, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que chamar o app public em cada uma dessas fields, tá? Só que antes de fazer isso, aqui dentro de Pages, eu vou criar um novo diretório chamado admin, tá? Dentro desse diretório admin, eu vou adicionar as pages referentes ao app admin. E eu ainda não vou adicionar nenhuma porque eu ainda não pensei em como a gente vai construir esse app admin, tá? Eu estava pensando que seria interessante primeiro construir aqui as páginas comuns, né, as páginas públicas, e só daí pensar em como a gente vai construir a parte de administração ali, dashboard e tal. Vamos então adicionar o app public em cada uma dessas aqui, tá? Vamos começar aqui pela home, a gente já tinha adicionado, mas é até um exercício legal. Vamos lá, import statement, aí a gente bota @layout e o app public, tá? A gente vai adicionar só uma vez e nas outras a gente vai copiar. App public, aqui a gente vai chamar os components, app public. Só que o que acontece? Eu estou chamando aqui os components, mas, por exemplo, eu sei que durante a aplicação a gente com certeza vai utilizar o data. Então eu já vou criar, porque eu vou só copiar isso aqui e colar em todo mundo, tá? Eu também sei que eu vou utilizar CSS, SCSS em todos, então eu também vou copiar isso aqui. E vamos ver aqui o que houve. Resources.js pages. Ah, tá. Aqui tem algum problema que é... Ele tá puxando aqui, ó, Resources.js pages, mas não era para estar puxando de pages. Não sei por que isso está acontecendo. Deixa eu ver. Talvez aqui no Webpack seja o problema. Não, aqui é direto do JS. Tá, vamos deixar assim e eu vou ver em seguida o que aconteceu. Primeiro eu vou copiar isso aqui. Vou vir aqui em receitas, vou dar um view e vou colar aqui. Vou passar para pesquisa, vou dar um view e vou colar aqui também. Mesma coisa aqui.
só foi um errinho de atenção aqui. É layout e não layout. Corrigindo aqui. Beleza. Agora deu successful. Então tá, agora o nosso app public está disponível em todas essas páginas. Eu vou adicionar ele aqui, app public. Tá. Como é que funciona aqui? Por que eu botei esse traço e tirei a letra maiúscula, né? Acontece que no view, ele pega e faz o seguinte: onde tem letra maiúscula, tu pode substituir por um traço e tem que botar a letra minúscula, tá? Ou tu só escreve do jeito que tá, mas não é o aconselhável. O aconselhável é fazer desse jeito que eu fiz. Então tá, agora eu vou botar aqui um H1, só pra gente poder identificar o que é o que. Aqui ó, H1. Essa daqui é a página sobre. Copiar tudo aqui. Isso aqui vai ser agora a nossa identificação de páginas, tá? Essa aqui vai ser a página de pesquisa, essa aqui vai ser a página de home, né? E essa aqui vai ser a página de receitas. Então aqui, ó, receitas, home. E aqui, pesquisa, beleza? O que a gente faz agora? Aqui no nosso app public, a gente vai ter que puxar esses dois componentes aqui, o footer e o header, e a gente faz isso assim. A gente dá um import aqui, import statement, usa @components, e aí layout, e cada um dos que a gente vai utilizar. Aqui, eu tiro aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Agora aqui eu adiciono o header e aqui o footer. Header e o footer. Adicionamos agora aqui data, que a gente provavelmente vai utilizar. Não, aqui não necessariamente, na verdade, vou tirar. O importante aqui é adicionar os components. Que daí a gente tem que adicionar o nosso header e também o nosso footer. Então tá, agora eles também estão disponíveis para nós. Aqui a organização vai ser o seguinte, eu vou criar aqui, eu vou chamar o header aqui com letra maiúscula, porque eu utilizo assim, ó. Quando eu não vou passar nenhum conteúdo dentro, eu chamo com letra maiúscula para ficar bem nítido ali por causa da cor, né? Isso aí é específico do VS Code. Aí beleza, agora o nosso header e o nosso footer estão aqui. E entre eles eu vou adicionar uma main, tá? Que vai ser onde vai ficar o nosso conteúdo, dentro de um slot. Beleza. Então o que acontece? Tudo que for chamado aqui no app public vai ser renderizado aqui dentro desse slot e o header e o footer vão estar sempre ali. Como é que eu vou ter certeza disso? Eu vou criar aqui o nosso header e o nosso footer. Aí aqui no footer eu vou adicionar um H1 um H1 dizendo footer e lá no header eu vou fazer a mesma coisa adicionando um H1 dizendo header. Então tá, a princípio está funcionando, só que eu tenho que criar minhas rotas agora, né? Se eu tentar acessar isso aqui agora, com certeza vai dar algum erro lá, só não vai funcionar mesmo. Cadê? Não adianta testar, porque com certeza não vai funcionar, já que a gente não criou as rotas. Vindo aqui em rotas e web.php, agora a gente pode renderizar as rotas. Aqui a gente já está renderizando a nossa home, tudo que a gente tem que fazer agora é renderizar as outras. Esse aqui eu vou comentar porque a gente não está utilizando. Eu vou copiar isso daqui. E é o seguinte, na próxima aula a gente já vai estar criando nossos controllers para melhorar aqui a logística e tal, diminuir um pouco o código. Então tá, quando a gente der um get em sobre, a gente vai renderizar a página sobre. E o nome dessa rota vai ser sobre, tá? Vai ser sobre.show. Show porque a gente vai estar mostrando a view, entendeu? Aqui vai ser receitas
O nome da view que ele vai renderizar do componente vai ser receitas. Aqui o name vai ser receitas.show. Aqui ele vai receber pesquisa. E aí o que acontece? A gente vai ver isso aqui na próxima aula, mas aqui eu teria que passar um parâmetro. Então ele receberia um barra com um parâmetro, tipo assim, keyword, tá? Aí o que acontece? Isso aqui o Laravel interpreta como sendo uma variável. Então, tipo assim, se ele receber pesquisa barra chocolate, a keyword vai ser chocolate. E aí a gente passa a keyword aqui, ó. Entendeu? Só que daí a gente... Desse jeito, no caso, keyword. Só que no caso a gente vai estar usando o controller, então vai ser diferente, tá? Não se preocupa, a gente vai ver isso aqui mais pra frente. E no momento a gente não vai utilizar, né? Só vamos ver se está funcionando. Então a gente vai só receber pesquisa, o nome vai ser o componente vai ser pesquisa e o nome vai ser pesquisa.show. Talvez esteja funcionando, acredito que sim. Mas eu não erro assim, não sei porquê. Então tá, vamos agora testar isso aqui. Tem chance? Tá. Se eu atualizar, que vai ser o barra, ele vai me retornar... Olha só, cara, tá funcionando. Ele me retornou a nossa home, que aí é o seguinte. Vamos ver aqui o caminho que ele fez. O que ele fez, basicamente? Quando eu chamei aqui para ele renderizar a home, ele veio aqui na nossa home, ele viu que o conteúdo da home está sendo inserido na nossa app public, então o que ele fez? Beleza, vou te renderizar a tua home, só que eu vou chamar o app public e vou botar a home dentro do slot. E no app public, ele viu que o app public está chamando o nosso header e nosso footer, tá? Que é o quê? É esses aqui, ó. Nosso header, onde a gente só botou um header, e o nosso footer, onde a gente só botou um footer. Então, ó, tá o nosso header. Opa, acho que... na verdade eu não... A tela aqui... Opa, desculpa. Eu não estava mostrando a tela, né? Espero que eu só tenha feito isso dessa vez, senão... Mas beleza, eu vou mostrar aqui com a tela, então. O que aconteceu? Eu só atualizei aqui, ó, com o barra, e ele mostrou esse conteúdo para nós. Que basicamente é o conteúdo que a gente fez aqui, né? Coincidentemente o nome tá header, mas na verdade tá escrito header aqui porque a gente colocou o nome como header, tá? Então tá, vamos prosseguir agora e testar as outras views. As outras views era o quê? Era barra sobre, que também está funcionando, barra pesquisa, barra pesquisa, que também está funcionando, e as outras ali também vão estar funcionando. Só que o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai vir aqui e vai criar links, tá? No nosso app public, aqui no header, a gente vai criar alguns links para facilitar a nossa navegação. A gente vai usar o inertia link para isso, como eu já tinha dito na aula passada, utilizando aqui, ó, href, e aí uma route, tá? Uma rota nomeada, que é as rotas que a gente criou ali. A gente pega isso aqui, cria 1, 2, 3, 4. Aí aqui vai ser sobre.show. Aqui, ó, sobre. Eu vou botar com ponto de exclamação para a gente saber que se trata do link. Aqui vai ser casa, que é o nome que a gente deu para nossa home. Então aqui, ó. Não, botar home, não botar casa. Aqui vai ser receitas.show. Aqui vai ser receitas. E aqui era o pesquisa.show. Pesquisa. Então agora, além de tudo, nós temos uma navegação entre a nossa aplicação. Ó, agora nós temos os nossos links aqui, eu vou criar em pesquisa, a gente já está em pesquisa. Vou criar em sobre. Beleza? Fomos para sobre, vou clicar em home, receitas,
Perfeito, pessoal. Olha aí, tá tudo funcionando bonitinho, tudo certo. Isso aqui faz parte do nosso header, aqui é o nosso conteúdo e aqui é o nosso footer. Então, a estrutura primária aqui da nossa aplicação, digamos assim, ela está completa, tá? Tá tudo funcionando. Realmente, tudo que a gente fizer a partir de agora vai ser questão de estruturar ali. É uma atividade bem mais tranquila ali. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Eu achei muito legal estar aqui gravando. Eu agradeço muito pela tua atenção. Eu espero que tenha te ajudado aí, que tu possa construir tuas próprias aplicações a partir dessa e das outras aulas. Fica o convite aí para tu curtir o canal, se inscrever se tu curtiu. E posteriormente aí eu vou estar gravando as próximas aulas, tá? Eu te espero aqui comigo e é isso aí. Muito obrigado.